Deus resolveu revelar a um rei gentílico tudo aquilo que aconteceria na história. E ele fez isso por meio de um sonho. É isso que vamos ver a partir de agora, depois da vinheta. Olá, seja bem-vindo ao canal. Como eu mencionei, hoje veremos aí o sonho de Nabucodonosor, que está no capítulo 2 de Daniel. Sem demora, vamos abrir aí o texto bíblico para que a gente possa poder fazer a leitura aí de algumas passagens, tá? Não vou ler o texto inteiro porque o texto é um pouco longo, tá ok? Mas aí vamos aí ver o texto. Tá? Então, como vocês veem no versículo 1, já no segundo ano do reinado do rei Nabucodonosor, ele chama os magos, ele teve sonhos e ele chama os magos encantadores, adivinhadores, né? E para que declarassem o sonho e dessem a interpretação, tá? Não vou ler, vocês estão vendo a passagem aí. E nesse sonho, ele se perturbou muito, só que ele esqueceu o sonho. Então ele pediu para que os sábios da Babilônia pudessem dar a interpretação, dessem o sonho e dessem também a interpretação. Ele entendeu que ele estava sendo enganado e decretou que se ninguém pudesse adivinhar, todos seriam mortos e suas casas seriam destruídas. Tá? E nisso, nós vamos vendo aí na passagem bíblica aí, Daniel também estava presente no meio desses sábios da Babilônia. E ele pediu um tempo, tá? Pediu um tempo para Arioque, que era o responsável por todos eles, para que pudesse, e aí está aqui no versículo 14, então Daniel falou avisada e prudentemente Arioque, a capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia, né? O rei já decretou, já que eles não iam adivinhar, que eles fossem mortos, tá? Então, ele, pois disse Arioque, capitão do rei, por que é o decreto do rei tão urgente? Então Arioque respondeu, explicou o caso a Daniel. Ao que Daniel se apresentou ao rei e pediu que lhe designasse o prazo para que desse ao rei a interpretação. Então Daniel foi lá e já fez esse pedido para que se desse tempo. O que eles fizeram? Foram buscar ao Deus dos céus. Ele, Sadraque, Mesaque e Abednego. Tá? Todos eles buscaram o Senhor e o Senhor deu a revelação, da qual Daniel foi lá. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite, pelo que Daniel louvou o Deus dos céus. Então ele comemorou demais por ter recebido a interpretação, recebido o sonho e a interpretação desse sonho. Disse Daniel, seja bendito o nome do Deus para todos sempre, porque são dele a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as estações, ele remove os reis e estabelece os reis. É ele quem dá a sabedoria aos sábios e o entendimento aos entendidos. Então eu entendo aqui sendo uma das principais partes desse capítulo, porque Deus estabelece, ele muda os tempos e as estações. Ele remove os reis e estabelece reis. É Deus quem domina. Então, o tema central do livro de Daniel fala sobre a soberania de Deus e ele quem faz todas essas coisas. Tá? Vou colocar agora uma ilustração aí do sonho de Daniel. Tá? Então, vamos lá. O sonho do rei, na verdade, né? Então, vamos colocar o sonho aí para poder entender. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro, em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio. E o vento os levou.
e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que encheu toda a terra. E esse aí é o sonho que Daniel passou para o rei. Tá? Vamos aí ver o seguinte. A Bíblia, algumas pessoas reclamam, nossa, a Bíblia é tão difícil de entender. Na verdade, essas pessoas acabam não lendo o texto bíblico, não se interessam em ler, porque no texto de Daniel que nós encontramos aí a própria explicação aí do sonho. Tá? Vamos aí na continuação, a partir do versículo 35, nós vemos aí esse sonho que foi dado, ó. Aliás, versículo 31, ó. Tu, ó rei, na visão olhastes e eis que uma grande estátua, tá? Então foi todo esse sonho. Vocês veem que até o versículo 35 está falando desse sonho. Este é o sonho. Agora diremos ao rei a sua interpretação. Tá? Então não há necessidade de você se preocupar ainda. Nossa, como eu vou interpretar esse sonho? O que será? Porque o próprio texto, a Bíblia explica a Bíblia. No próprio texto nós temos a explicação desse sonho. Tu, ó rei, és rei de reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória, e em cuja mão ele entregou os filhos dos homens, onde quer que habitem, os animais do campo e as aves do céu, e te fez reinar sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Tá? Então nós estamos vendo aí, ele é a cabeça de ouro. Tá, ok? Então, na estátua vocês viram que tem uma cabeça de ouro. Essa cabeça de ouro representa a Babilônia, o rei Nabucodonosor. Tá, ok? Depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. Historicamente, nós sabemos aí que esses reinos se tratam do Império Medo-Persa, que veio depois da Babilônia, e da Grécia de Alexandre o Grande, o Império Grego-Macedônio, certo? Isso nós já temos na história. Posteriormente, nós vemos aí no versículo 40, e haverá um quarto reino. O quarto reino, depois de Nabucodonosor, é o Império Romano, forte como ferro, porquanto o ferro esmiuça e quebra tudo. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele quebrará e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés, ou seja, é continuidade, não falou de um quinto reino, é continuidade desse reino. E como os dedos dos pés eram de parte de ferro, aliás, versículo 41, quanto aos que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro, de oleiro, e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, por parte o reino será forte, e por outra parte será frágil. Nisso a gente pode fazer as interpretações aí, observando a história. O Império Romano, nós percebemos que em determinado momento da história, ele acabou aderindo ao cristianismo. O cristianismo acabou sendo a religião oficial, e depois, lá para o quarto século, teve a queda do Império Romano. O Império Romano teve a sua queda, o poder político, mas o poder religioso continuou ainda com a Igreja Católica, que acabou se instalando em Roma. Tá? Então nós podemos deduzir aí poder político e poder religioso, ambos andando juntos, um forte e o outro fraco. Então a gente já vê que o fraco aí nessa situação é o poder político, porque o religioso está aí até nos dias atuais. Tá? Isso é uma conjectura, é uma interpretação que se dá a partir do sonho. Tá, ok? Quanto ao que vistes do ferro misturado com barro, de lodo, misturar-se-ão pelo casamento, mas não se ligarão um ao outro. Então nós vemos aí que, principalmente em períodos da Idade Média, lá na Europa, porque o Império Romano ocupou uma boa parte da Europa ali, muitos se associavam por meio de casamento. Tá? Você vê as nações, os reinos que ocuparam aquela região da Europa, da Mesopotâmia ali, e parte da África, se aliaram por meio de casamentos.
mas não se ligaram um ao outro. Então sempre acabava tendo, de uma geração para outra, tinha as suas desavenças e eles se separavam. Assim como o ferro não se mistura com o barro, tá? Então é essa situação que está mencionando aqui. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído, e nem passará a soberania deste reino a outro povo, mas esmiuçará e consumirá a todos esses reinos e subsistirá para sempre. Tá? Então, aí o Daniel prossegue, ó, porquanto vistes que um monte foi cortado uma pedra, que do monte foi cortada uma pedra sem o auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber o rei o que há de suceder no futuro. Certo é o sonho e fiel à sua interpretação. Tá? Então aí nós temos aí o término dessa interpretação. Mas olha só, a rocha que será cortada sem auxílio de mãos virá e destruirá todos esses impérios a partir do pé. É no pé da estátua que atinge a rocha. Tá? Essa rocha representa Cristo, ele que estabelecerá o reino. E a pergunta que fica, em que parte da estátua nós estamos na história? Nós estamos aí no final das pernas, quase junto dos pés aí. Por quê? Os 10 dedos é a mesma semelhança dos 10 chifres lá do Apocalipse, onde fala do reino do anticristo. Tá? Então nós não chegamos ainda no término da história. Por quê? A história termina com o reinado de Cristo. E o reinado de Cristo quando todos os impérios humanos serão destruídos. Tá? Então hoje nós temos uma discussão a respeito do cristão, se o cristão em termos políticos ele é de direita ou ele é de esquerda. Na verdade ele não é de nenhum. Ele é cristão porque o reino dele não é desse mundo. Nós estamos aguardando um reino que virá e não terá fim mais. Tá, ok? Então praticamente, bem resumidamente, essa é a explicação aí do capítulo 2 de Daniel. Tá? Deus revelou ao rei tudo aquilo que aconteceria na história, em termos bem resumidos. Tá? A estátua, os reinos que se levantaram são um pano de fundo para a história, porque nós vemos influência aí, tanto da Babilônia, Medo-Persa, Grécia e Roma. Nós temos recebemos influência desses povos no direito, na cultura, no esoterismo. Nós vemos aí a Babilônia, tem muita coisa esotérica que veio para os nossos dias, muitas coisas místicas. Tá? Então a humanidade recebeu muita influência. Os grandes impérios, eles em muitas situações se levantaram para destruir o povo de Deus, e principalmente o povo judeu. Nós vamos ver mais adiante aí. Tá, ok? Então essa aí é uma explicação rapidinha aí do capítulo 2 do livro de Daniel. Espero que você tenha acompanhado até aí. Deus abençoe a sua vida e até a próxima.